I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Bom, pessoal, tudo bom? Bom, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje com a questão da produção de espermatozoide, tá? Então, lembrando que quando a gente fala de produzir gametas, nós estamos falando de um processo chamado de gametogênese. E essa gametogênese, ela é tanto masculina como feminina, correto? Por quê? Na gametogênese masculina, nós vamos ter a produção do espermatozoide. E na gametogênese feminina, nós vamos ter a produção dos óvulos. Quando a gente fala de gametogênese masculina, nós estamos falando de um processo chamado de espermatogênese, tá? Então, a espermatogênese é a formação do espermatozoide. Como isso acontece? Bom, primeiro vamos falar da gametogênese masculina, tá? Então, a gente já estudou aquele processo de divisão celular, mitose e meiose. Quem lembra disso pode ficar observando que quando a gente fala de mitose, nós temos um processo de divisão celular onde uma célula vai dar origem a duas outras células iguais, tá? Então a gente diz que esse processo é equacional, ou seja, aqui nós temos uma célula 2N e a célula aqui continua a ser 2N, tá? Porque aqui eu tenho um processo mitótico, ou seja, células iguais. Então, está certo? Bom, o início do processo de produção de espermatozoide, ele vai partir de uma célula somática, que é uma célula germinativa. Só para a gente lembrar, células somáticas são as células do corpo. Todas as células do corpo são chamadas de células somáticas. Células sexuais, espermatozoide e óvulo, ok? Então, no caso aqui da célula somática, que vai dar origem às células sexuais, são células germinativas, tá? E ela vai se dividir por mitose. Então, na primeira divisão celular, vai formar-se duas células iguais à célula-mãe. Depois, na segunda divisão, que também é equacional, mais duas células iguais à célula-mãe. Beleza? Então, aqui também vai ser 2N. 2N, 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 2N. Bom, o que vai acontecer aqui? A gente já viu que num processo de divisão celular existe um período intermediário que a gente chama de intérfase ou interfase, tá? Nesse período existe o período G1, S e G2, tá? Esse período ele compreende o quê? A célula vai aumentar de tamanho e vai duplicar o seu material genético, ok? Então aqui, ó, a célula duplicou, aumentou o tamanho dela, tá? E o material genético também está aqui duplicado, ok? Aí sim nós vamos ter os processos da formação do espermatozoide. Essa célula aqui, que aqui também ela é 2N, ela vai passar pelo primeiro período da meiose. Meiose, uma célula dá origem a 4 outras iguais. E na meiose nós temos a meiose 1 e temos a meiose 2. Né? Lembra disso? Que a meiose é como se fossem duas mitoses? Então, na primeira fase da meiose 1, esses espermatócitos, que são essas células que vão dar origem aos espermatozoides, eles se dividem em duas, formando os espermatócitos secundários. Então, espermatócito primário são as células que vão dar origem ao espermatócito secundário. Esse espermatócito secundário, aqui agora, ele passou a ser reducional, ou seja, ele vai passar a ser N, tá? E vai formar as espermátides. Essas espermátides, em processo de transformação, elas vão transformar-se em espermatozoides num processo chamado de espermiogênese. Tá? Então, a espermiogênese dá origem aos espermatozoides. Esses espermatozoides, eles vão lá para aquele lugarzinho em cima do testículo, tá? Que é chamado de epidídimo, onde eles vão completar o processo de maturação, formando a caudinha, para depois eles saírem no processo de ejaculação. Tá? Para vocês guardarem melhor, lembrem sempre o que? Células germinativas são as células que vão dar origem, são aquelas células que são células somáticas e que vão se transformar em células sexuais. Lembra desses termos? Gônia, cito1 e cito2 e TID. Gônia, cito1,
cito2 e TID. Por que eu estou falando isso para vocês? Que são os processos, as transformações, tá? Então, olha só, as espermatogônias são aqueles resultados que vão dar origem no espermatócito primário, ou 1. Os espermatócitos primário, o espermatócito 1, vai dar origem aos espermatócitos 2, secundário, então cito2. E o espermatócito secundário vai dar origem às espermátides, que vão se transformar em espermatozoide. Ok? Então aqui nós falamos do processo de espermatogênese, que forma o quê? Os espermatozoides, tá? Masculinos. Agora a gente vai ver a transformação, ou seja, o processo de formação do óvulo, tá? Que a gente chama de ovulogênese ou ovogênese, tá? Que é um processo bem parecido com esse, de divisão celular, só que existem umas outras mudancinhas que a gente vai falar aí, ok? Próximo vídeo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Bom, pessoal, voltando aqui agora para a gente falar da outra parte, que é a formação dos gametas femininos, tá? Esses gametas femininos, a gente vai traçar do processo de ovulogênese. Nós falamos lá da espermatogênese e nós vimos que as células, né, que são diploides, tá, 2 Ns, elas são equacionais, se dividem aqui por mitose, dá origem a 2, né? E depois dá mais origem a 2 numa outra mitose, correto? Lá no caso do espermatozoide, a gente falou que aqui nós temos uma espermatogônia. Vai mudar o nome, tá? Agora nós vamos ter uma ovogônia, tá? Ou seja, uma célula que vai se transformar em óvulo. Bom, vamos entender o processo no seguinte. O mesmo processo de mitose e meiose vai acontecer aqui. Mitose até aqui, e a partir daqui nós vamos ter a meiose, onde uma célula vai dar origem a 4. Bom, mas vamos entender que, no caso do homem, nós temos milhões de espermatozoides numa ejaculação, né? São 400 mil espermatozoides, em média, que saem numa ejaculação. Consequentemente, a formação de espermatozoides tem que ser um processo muito maior e muito mais rico em quantidade. No caso da mulher, a mulher, dentro do útero materno, ela já começa a produzir os óvulos, tá? Então a mulher nasce com uma quantidade de óvulos que vai a cada mês, depois do período de puberdade, né? Ela vai expelir um óvulo. Então ela tem necessidade de um óvulo mensal, vamos dizer assim, que ela não usa na sua vida toda, correto? Até o processo que ela vai parar lá na menopausa, que ela vai parar de fazer isso. Ok? Então, no caso da mulher, quando ela chegar nesse período aqui, que a célula vai dar origem a 4, então na meiose 1, uma das células não vai ter função, ou seja, ela vai ser uma célula indiferente, uma célula sem quantidade, uma célula sem conteúdo, tá? Então essas células aqui que são formadas, ó, elas não têm conteúdo, e o resto então o quê? A célula que vai formar o óvulo, que vai ser lançado mensalmente pela mulher na tuba uterina, tá? Então nós falamos do processo de gametogênese, que é a formação do espermatozoide no caso do homem e a formação do óvulo no caso da mulher, tá? Lembrando que as fases aqui são praticamente as mesmas, ó, gônia, cito1, cito2, só não tem aqui espermátides, que a gente tem lá no processo de espermatogênese, tá? Espero que a gente tenha esclarecido essa dúvida aí e que na próxima aula a gente possa dar sequência ao nosso conteúdo, beleza, gente? Curtiu? Tá? Deixa seu comentário aí embaixo, se for necessário, dá um like aí. Valeu? Abraço grande para vocês e até a próxima aula. I never made it, but I know